Olá pessoal, vamos falar aqui sobre os números complexos. Na aula de hoje, então, nós vamos começar aqui a introdução. É a seguinte: os números complexos aparecem no século XVI, certo? Motivados pela resolução de equações de terceiro grau, terceiro e quarto graus. Em 1545, o matemático italiano Girolamo Cardano publicou seu famoso livro Ars Magna, no qual tratava da resolução da equação do terceiro grau do tipo x à terceira mais ax mais b igual a zero. O problema: qual é a medida x comum à aresta de um cubo e a altura de um paralelepípedo com base 15 unidades de área, sabendo que a diferença entre seus volumes é de 4 unidades? Corresponderia à seguinte equação, essa daqui, tá? E aplicando-se a uma fórmula deduzida por ele, aparecia a solução obtida a seguinte expressão. Então, vejam só, a solução que ele chegaria seria essa daqui. Cardano se perguntava como um número real poderia se originar de uma expressão que continha raízes de um número negativo, se estas não existiam. O mais curioso é que era possível operar com esses números esquisitos, mesmo que não tivessem sentido, pois matematicamente os problemas davam certo. Mais tarde, o matemático italiano Rafael Bombelli estudou o trabalho de Cardano e verificou que realmente esses números funcionavam. Sua representação sofreu variações no decorrer do tempo, até que foram escritos na forma de produto. Raiz quadrada de menos 1, né? Como raiz quadrada de menos 121, sendo igual a 11 multiplicado por raiz quadrada de menos 1. Então, 11 multiplicada por raiz quadrada de menos 1. No século XVIII, Leonhard Euler introduziu o símbolo i para representar a raiz quadrada de menos 1. A raiz quadrada de menos 1 ele representou por i. Assim, a raiz quadrada de 121 passou a ser expressa por 11i. Finalmente, a representação geométrica dos números complexos, elaborada pelo matemático, astrônomo e físico alemão John Carl Friedrich Gauss, mais conhecido como Gauss, no final do século XVIII, tornou mais significativo seu estudo e sua aplicabilidade. Neste capítulo, estudaremos a construção do conjunto dos números complexos, definindo suas operações e representações, expandindo o que já foi estudado. Tá? Retomando aqui, então, o conjunto os conjuntos numéricos, estudaremos mais um conjunto numérico, o conjunto dos números complexos. Vamos representar aqui com CC aqui, símbolo. Para entender alguns aspectos relevantes da necessidade desse novo conjunto, reúna-se com colegas e resolvam as equações abaixo, respeitando os conjuntos indicados em cada item. Por exemplo, ao resolver a equação em naturais, certo? Não é possível obter resultados negativos nem fracionários, pois esses números não existem em números naturais. Aqui, ó, em números naturais, x ao quadrado igual a raiz quadrada é igual a menos 25 igual a zero. Passando o menos 25 para o outro lado da igualdade, você teria x ao quadrado igual a 25, ou seja, a raiz quadrada de 25, que poderia ser mais e menos 5, né? Então aí não existiria um valor negativo. Portanto, então não pertenceria aos naturais, né? Aqui, já em inteiros, correria em inteiros, porque poderia ser positivo e negativo mais menos 5. Já não ocorreria nos naturais, porque isso aqui ia dar uma fração, 5 sobre 2, Ia ficar 25 sobre 4, que daria 5 sobre 2, tá certo? Raiz quadrada de 5 sobre 2. Aqui, ó, quando você passar esse valor positivo para o outro lado, negativo para o outro lado, ficaria positivo, ficaria raiz quadrada de número 7, que não teria um número exato,
Então também não seria pertencente aos números naturais, certo? Seria um número irracional, né? E aqui, ó, quando você pega um número positivo e passa para o outro lado, você teria um número negativo, certo? Passando um positivo para o outro lado, você tem um negativo. O que acontece? Não existe, então, ó, raiz quadrada, né? X é igual a raiz quadrada de um número negativo. Isso não acontece, pessoal. Raiz quadrada, então, de um número negativo não existe, tá? Para os números tanto naturais, inteiros, racionais e reais. Então, vamos ver o que acontece. Entre os conjuntos numéricos já conhecidos, tínhamos inicialmente o conjunto dos números naturais, né, que partem do zero e vai até o infinito. É o primeiro conjuntinho estudado aí no ensino fundamental. Para que a subtração fosse possível, foi estendido e obtivemos o conjunto dos números inteiros, né, porque aí a subtração de um número 3 por o número 10, por exemplo, 3 tira 10 daria um número negativo, né? Então, aí incluiria os negativos, então seria o conjunto dos números inteiros. Para também que a divisão fosse possível, estendemos este último e obtivemos o conjunto dos números racionais, que podemos ser escrito na forma de fração, com o numerador e denominador inteiros e denominador diferente de zero. Então aqui, ó, para que nós possamos escrever qualquer número em forma de fração, né, com um denominador diferente de zero, estendemos essa lógica para escrever como um número chamado número racional. E a única divisão impossível é a divisão por zero. Não existe divisão por zero. O zero não pode estar no denominador. Em racional, a equação não pode ser resolvida, certo? Raiz quadrada de 2 não tem um valor exato, né? É um número irracional. Menos raiz de 2 também não pode ser representada por uma fração, né? São exemplos de números chamados irracionais. A união dos números racionais com os irracionais seria então os números reais. Tá, então falamos de todos os conjuntos bem rapidamente aqui, tá, gente? De forma bem sucinta para não te alongar muito. Portanto, podemos identificar os naturais como parte dos inteiros, os inteiros como parte dos racionais e os racionais como parte dos irracionais. Então, um está contido dentro do outro, ok? Sabemos que se x pertence aos reais, então x ao quadrado é maior do que zero, maior ou igual a zero. Assim, a equação x ao quadrado mais 1 igual a zero não tem solução real, né? Quando você passa mais 1 para o outro lado, você teria raiz quadrada de mais e menos raiz quadrada de um número negativo. Então, não existe um número real x que elevado ao quadrado resulte em menos 1, né? Não tem como um número elevado ao quadrado resultar em um número negativo. Por isso, temos que estender o conjunto dos números reais para obter um novo conjunto chamado de conjunto de números complexos. Para poder resolver esta equação, temos que construir um novo conjunto, um conjunto de números complexos. Tá? Conjunto de números complexos. Então, tá aqui. Vamos falar do conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos é um conjunto de elementos. Os elementos complexos devem ser tais que possam ser somados e multiplicados e também possibilitem a extração da raiz quadrada de um número negativo. Logicamente, os números reais precisam ser elementos desse conjunto complexo e as operações de adição e multiplicação realizadas com números reais no conjunto complexo devem ser as mesmas já conhecidas. Notem que se isso não for observado, o conjunto dos reais não seria um subconjunto dos complexos. Ao longo do tempo, os elementos do conjunto complexo, os números complexos foram definidos de várias formas. Gauss, por exemplo, definiu os números complexos como pares ordenados de números reais. Hoje, a notação preferida para definir os elementos do conjunto complexo é a forma algébrica. Forma algébrica, nós vamos falar mais disso aqui, dos números complexos, tá? Isso aqui, ó. Forma algébrica.
Todo número complexo, vamos chamar de número complexo Z, pode ser escrito de maneira única na sua forma algébrica. Z, né, que é o número complexo, vai ser o A mais BI. O A pertence aos reais, o B pertence aos reais e o I é o I ao quadrado, equivale a menos 1. Essa é a forma algébrica ou forma binomial de escrever um número complexo. Então, forma algébrica ou forma binomial de escrever um número complexo. Observemos que o número complexo está escrito nessa forma, tem duas partes. Então, o A aqui é a parte real, do número complexo, certo? Parte real. O B vai ser o BI aqui, a parte imaginária, certo? Parte real, parte imaginária. Fique atento, olha só. Como I ao quadrado equivale a menos 1, é comum encontrar quem defina I igual a raiz quadrada de menos 1. Neste livro, né, nesta situação que nós estamos falando, preferimos usar I ao quadrado valendo menos 1. Então, tanto faz, tem livros aí ou internet que você for pesquisar, pode estar assim também. É a mesma situação, tá? I é a unidade imaginária, tal que I ao quadrado equivale a menos 1, tá bom? Então, isso aqui é a forma algébrica do nosso número complexo, beleza? Z igual a A mais BI, parte real, parte imaginária. A existência do I é que permite que o conjunto do número complexo exista a raiz de índice par de números negativos, não definida no conjunto dos reais. Lembra, gente? Por exemplo, x pertence aos complexos, tais que raiz quadrada de menos 25, né? Então, a solução seria mais e menos 5i. Por exemplo, né? Menos 25 é igual a i ao quadrado, que vale menos 1. Menos 1 vezes 25 daria menos 25, certo? Isso aqui vale menos 1. Menos 1 vezes 25 dá menos 25. Então, a resposta seria 5i. Tá? Se o número complexo possui unidade imaginária, ou seja, b diferente de zero, ele também é chamado de imaginário. Devemos observar que, se b for igual a zero, temos o a, número real. E se a for igual a zero e b diferente de zero, temos o complexo BI, que é um número imaginário puro. Vamos ver os exemplos, olha só. Eu tenho um número aqui, z igual a 2 mais 3i. Então, nós temos o número real é 2 e o imaginário é 3. Tá? Outro exemplo, z igual a 3. Então, nós temos que o real é 3 e o imaginário é 0. Então, você pode dizer que nós temos um número real puro, né? Puro real. Aqui, nós temos um z igual a menos 2i. Z igual a menos 2i. Real é 0, não temos nada no real, mas temos o menos 2 de imaginário. Então, nós temos que o z é um imaginário puro, certo? Um imaginário puro. Usando a forma algébrica, as operações de adição, subtração e multiplicação são intuitivas. Na multiplicação, por exemplo, basta aplicar a mesma propriedade distributiva utilizada na multiplicação de binômios. Porém, observando que i ao quadrado é um número real que vale menos 1. Não há necessidade de decorar fórmulas. Então, você faz as mesmas propriedades, né, das multiplicações já vistas todos os anos, né, algébricas. Só toma cuidado, toda vez que você se deparar com i ao quadrado, substitui por menos 1. Aqui, né, por exemplo, é uma soma, você soma real com real, imaginário com imaginário. Na multiplicação, aplica a propriedade distributiva, tá certo? Distribui o 1 para os dois, distribui o menos 2i para os dois. Deu i ao quadrado, substitui por menos 1. E a subtração também, subtrai real com real, imaginário com imaginário. Tá certo? Então, é essa a noção então, de números complexos, pessoal. Até mais.